Olá pessoal, tudo de bom? Vamos então trocar mais algumas ideias. Hoje eu trouxe o tema para vocês sobre um vídeo do qual o Ariano Suassuna ele comenta a respeito do problema do mal e do sofrimento e coloca isso como a pergunta mais séria que um ateu pode fazer a um crente. Essa entrevista do Ariano Suassuna aconteceu no programa de TV Dossiê, da GNT, em 14 de junho de 2013. É um vídeo bem conhecido que roda na internet, está no YouTube, pode ser achado facilmente. E ele coloca um dos problemas mais relevantes da filosofia. É aquilo que nós chamamos de teodiceia. A teodiceia, ela tenta responder à existência de Deus, contrapondo ao problema do mal e do sofrimento no mundo. Esse problema é um esforço muito grande que vários filósofos fizeram, continuam fazendo, religiões tentam responder essa questão que é uma das mais difíceis de ser respondida. A ciência tem pouco meios de responder a isso, porque a ciência ela apenas faz uma leitura dos fenômenos e não entra na questão do porquê, das causas, né, num sentido filosófico. Então eu vou tentar aqui responder a esse questionamento do Suassuna, que ele faz através de um poema do Leandro Gomes de Barros, que é um poeta de cordel do século passado, retrasado, e é considerado o primeiro escritor brasileiro de literatura de cordel, com mais de 250 obras escritas, e é considerado o maior poeta popular do Brasil de todos os tempos. Vou ler o poema primeiro, depois a gente vai discutir estrofe por estrofe. Nesse vídeo eu pretendo falar somente da primeira estrofe, para a gente ter um vídeo um pouco mais curto. Depois eu estarei gravando um vídeo das outras estrofes, que são 3 no total, mas que possui grandes questionamentos, né? Na primeira estrofe, Leandro de Barros questiona, através de um poema, dessa maneira: se eu conversasse com Deus, eu lhe iria perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também: como é que ele é feito que não dorme, que não come e assim vive satisfeito? E que por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque uns felizes e outros que sofrem tanto, nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então vamos aí para a primeira estrofe desse poema, esse belo poema, aonde ele se coloca como quem questiona a Deus. E perguntamos: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Por que a vinda para esse mundo, um mundo de sofrimento tão evidente, de dores, né? E por que estamos aqui? Por que não poderia ser diferente? Um mundo melhor? Por que Deus não criou um mundo perfeito com seres humanos perfeitos? Talvez são questionamentos legítimos, dos quais nós procuramos responder, unindo então filosofia, ciência e espiritualidade. A filosofia é a indagação, a ciência é a leitura dos fenômenos, e a espiritualidade nos traz a revelação. Ela retira o véu sobre coisas ocultas, sobre essa realidade oculta, que é a realidade espiritual. E eu só entendo que a gente pode ter uma resposta satisfatória colocando
no nosso entendimento, a questão espiritual. Sem ela não podemos chegar ao entendimento do todo. Até porque nós somos espíritos. Estamos, no momento, encarnados. Estamos envoltos na matéria. E temos uma destinação espiritual. Então, no mundo primitivo, nós somos seres espirituais que, por uma contingência, Deus, entendendo que esse processo de evolução deve se passar em mundos materiais, que vão trazer cotas de dores, de prazeres, e essas cotas de dores e prazeres formam aquilo que somos, é aquilo que nós construímos na nossa personalidade, a individualidade de cada um. E isso então vai fazendo a diferença, que apesar de sermos semelhantes, a imagem e semelhança de Deus em espírito, a personalidade e individualidade é construção de cada um. E quando a gente pensa na física moderna, na física quântica, né, que vem substituir a física newtoniana da mecânica clássica, que eram visões aproximadas de mundo, como a física quântica também é hoje uma visão aproximada de mundo, tentando explicar a realidade. Na mecânica clássica, o entendimento é que o mundo é formado de engrenagens que fazem o mundo girar, que átomos, moléculas, células, estruturas maiores são engrenagens estruturais que definem a realidade, que chegando até grandes construções macros, como o corpo humano, por exemplo, e quando a gente volta no entendimento, partindo do macro para o micro, nós vamos ver que na mecânica clássica nós deveríamos encontrar as engrenagens mínimas, como as células, como as moléculas, como os átomos, como pequenas engrenagens, que em contato com as outras, com suas posições definidas, e aí então sendo a causa, remontando cada vez a causas mais superiores, chegamos no nível macro. Mas quando foi chegar nesse micro, dessas pequenas engrenagens que deveriam estar já na sua posição, foi encontrado um indeterminismo. Quer dizer, então a relação causal de macro para micro, ela é rompida quando chega na estrutura do infinitamente pequeno. E lá nós vamos encontrar em definição aquilo que eles chamam de flutuação quântica, que é um estado de indeterminação, não se pode definir as condições de uma partícula, de uma manifestação material, dessa flutuação, que em algum momento ela se rompe, se transforma em onda ou partícula, definindo algo, estruturando algo, e a partir sim deste momento é que vai surgir toda a relação de causa e efeito a chegar nas estruturas macros. Então, quando a gente pensa lá no infinitamente pequeno, há um celeiro que eles chamam de possibilidades, de condições para acontecer. E por alguma razão, uma delas se manifestam. Então, entre as diversas realidades possíveis, essa é que estamos, é que se manifesta aos nossos olhos e é percebida por nós. E por que isso? Porque justamente o entendimento espiritualista é que o espírito é agente desse colapso da onda, é agente dessa escolha por um estado, nessa superposição de estados que encontramos na flutuação quântica. Bom, resumindo isso, somos nós que criamos a realidade sobre os elementos colocados pela divindade, nos dando um poder de cocriação
esse poder de cocriação se manifesta na intimidade da matéria, definindo o mundo imperfeito que nós encontramos ao nosso redor. Pois se Deus fosse criar o mundo somente com a sua ação, sendo ele perfeito, o mundo material também seria perfeito. Mas como ele é uma criação nossa em parceria com Deus, ele se manifesta de forma imperfeita, como nós podemos presenciar. Às vezes falando muito do sofrimento, do mal no mundo, mas há também alegrias, prazeres e dores, que a despeito do mal que exista, nós ainda optamos por viver a vida, pois ela também nos oferece momentos de alegria e felicidade. Então, essa é uma consciência equilibrada que nós precisamos ter da realidade. Se manifestam as duas coisas, aquilo que há de imperfeito em nós e aquilo que aspira à perfeição em Deus, que é a nossa alegria, o nosso amor, a nossa felicidade, a felicidade daquele que amamos, dos laços afetivos que criamos em sociedade. E aí então a nossa maneira de pensar é muito importante nesse sentido. Então, por que viemos para cá? Respondendo à estrofe. Porque essa é uma condição necessária para o espírito no mundo fenomênico de manifestação da sua condição espiritual no teatro do mundo das formas, propiciando a ele recursos valiosos para a superação de si mesmo, para o autoconhecimento e, por fim, adquirir autodomínio, de forma que, então, nós sejamos seres melhores e possamos, então, criar realidades melhores do que essa que nós encontramos. Então, fica aí o entendimento dessa primeira estrofe, e no finalzinho dessa estrofe, o questionamento do que temos que morrer para apagar. O espírito não morre. O espírito ele se manifesta nesse mundo. O mundo material é de transformação, também nada se perde. As estruturas que são criadas são desfeitas. E aquilo que é, como Heráclito nos dizia, que se move incessantemente, se separa daquilo que Parmênides nos disse, que é o ser, aquilo que é. Há a separação dessas duas hipostases, dessas duas substâncias, e cada um da sua natureza. E o espírito então retorna à pátria de origem. E isso é importante que a gente entenda, que a morte, na verdade, ela é um processo de transformação de uma situação onde o espírito está cativo e passa para uma liberdade da qual ele pertence. Então, esse é o momento em que estamos vivendo no mundo material, mas não é a realidade total. Então, entender o mundo somente pelas questões da lei da matéria, sem levar em conta o espiritual, não encontramos soluções possíveis para esses dilemas colocados, do qual Ariano Suassuna coloca muito bem, e que nós aqui procuramos responder, na medida ainda dos nossos pequenos conhecimentos sobre essa realidade espiritual. Agradeço por enquanto. No próximo vídeo estarei tratando das próximas estrofes. Espero que vocês possam estar acompanhando comigo. Tá bom? Um grande abraço a todos e até uma próxima. Tudo de bom.